Levítico 6, 8 a 13. O intuito da exposição de Levítico, só recapitular, o porquê, porque quando nós passarmos pela exposição no livro de Hebreus, a igreja tenha com mais propriedade e profundidade um apreço pela obra de Jesus. O que significa ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que nós só somos lavados e remidos pelo seu sangue? Por que não há um outro caminho a Deus, senão por intermédio de Jesus? O que a morte dele na cruz significa em relação a tudo isso que nós estamos vendo e estudando no livro de Levítico? A porção que nós vamos ler nesta noite, ela é pequena, e ela é simples, clara e bem didática. Creio que assim foi também para o povo de Israel e que assim seja para nós. Levítico 6, 8 a 13 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lenha do altar toda noite até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós pedimos a Tua direção enquanto meditamos nesse texto, enquanto estudamos o que o Teu povo na antiga aliança fez, mas como que isso também deve chamar a nossa atenção dentro dessa dispensação. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie, que o Senhor faça com que vejamos muito além desse mero sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, é difícil negarmos que a nossa vida, ou melhor, o nosso dia a dia começa com ritual. Não há como a gente dizer, minha vida não tem ritual. Cada um tem o seu ritual, tem a sua prática, tem o seu costume, tem o seu hábito diário. Que podemos dizer que são aquelas coisas que fazemos quase que de maneira automática quando acordamos. Independente da ordem, mas para alguns o banho vem primeiro. Não sei se você faz parte desse grupo, que quando acorda não consegue fazer nada sem tomar um banho. Enquanto para outros é escovar dos dentes, ou tomar café. Mas há certas coisas que são necessárias e acontece meio que automaticamente no nosso dia a dia, Então você tem aí o seu ritual na hora que você acorda. Isso não era diferente para aqueles que estavam no serviço da tenda da congregação, o tabernáculo. Os filhos de Arão, ou os descendentes, melhor dizendo, os descendentes de Levi, os filhos de Arão que estavam no serviço do templo, no serviço dos sacrifícios, das ofertas, eles tinham uma rotina, um ritual, e algo que chamava a atenção logo bem cedo. A presença de Deus demandava um determinado ritual diário, a fim de que a vida religiosa do povo de Israel funcionasse adequadamente. Então, antes de qualquer israelita chegar e lógico que não tinha uma portinha para bater, era uma cortina na porta principal da tenda. Antes do primeiro israelita chegar, os sacerdotes já tinham feito uma rotina
ali dentro. E como temos visto, por mais que a obra de Cristo deu um fim em todo esse sistema levítico, contudo, ao estudarmos esse livro, podemos extrair grandes bênçãos e lições de como pode e deve ser o nosso dia a dia com Deus. Como pode e deve ser o nosso dia a dia com Deus. E tenhamos sempre isso em mente. Este livro mostra como a presença de Deus só poderia ser desfrutada com pureza e santidade. Deus veio e se manifestou ao povo da aliança. Esse povo recebeu uma lei, só que esse povo quebrou a lei. Se vocês lembram lá em Êxodo, assim que Moisés chega, o pessoal já está com um bezerrão de ouro. E aí tem um problema. Como que Deus ficará no meio de um povo tão duro, rebelde? E aí nós temos o livro de Levítico. É um meio de graça para que eles pudessem se aproximar de Deus. O Senhor fornece uma forma do povo desfrutar de sua presença por meio dos rituais, sacerdotes e as leis que tratam da pureza do povo. Então, o livro de Levítico ele vai ter 3 alas. Primeiro são rituais. Você vai ver nos 7 primeiros capítulos e nos 2 últimos capítulos de Levítico. Aqui nós temos as ofertas, que são rituais, e no final nós temos outros ritos para dias específicos e festas específicas que o povo de Israel tinha que observar. Um outro meio, um outro pilar desse relacionamento são os sacerdotes. Eles eram figuras importantíssimas na vida religiosa do povo. Na verdade, alguns tentaram, Coré, Datã e Abirã, não sei se vocês vão lembrar disso em Números. Todo o povo é santo, Moisés, porque só vocês podem ministrar diante de Deus. Nós também somos chamados por Deus. Nós também queremos fazer tudo o que vocês fazem. E aí, eles foram tragados vivos ao Sheol. E além disso, além dos rituais, além dos sacerdotes, nós temos as leis que trabalhavam a pureza do povo. E aí nós vamos ver pormenorizadamente por que determinados animais podiam ser comidos e outros animais não. Por que essa preocupação com toque em coisas mortas, animais mortos, fluidos mortos do corpo humano, né, e todas essas questões. Nesta última parte, antes de entrarmos na consagração de Arão e seus filhos, que é o que vai começar capítulo 8 e 9, né? E eu poderia pegar os 6 até o final do 7, mas eu vou ver só sobre a lei do holocausto. Nessa última parte, antes de abordarmos essa consagração, o Senhor dá direções bem claras sobre o que os sacerdotes deveriam fazer ao preparar e também dispensar os restos de cada oferta que fosse trazida à presença de Jeová. Você é um levita daquela época, você é um sacerdote, e aí Deus fala o seguinte, olha, quando terminar o sacrifício, o resto que tiver lá, faça isso, faça aquilo, né? E a gente vai ver o porquê. Qual é a grande ideia do texto, então? Como é que eu resumo o pensamento para expor a vocês? O constante juízo de Deus sobre o pecado e a pureza e santidade necessária para viver na presença de Deus. Esse pequeno trecho lembra a gente disso. O fogo que não se apaga é uma lembrança do juízo constante de Deus sobre o pecado. E o cuidado do sacerdote em se vestir de linho e pôr uma roupa separada para Deus é uma prova, uma demonstração da pureza e santidade necessária para servir ao Senhor, para estar diante dele. Então, que o seu dia comece com essa lembrança de que o fogo de Deus não se apaga. O dia do sacerdote começava com isso. Como é que está o altar? O fogo está lá? Os versículos 8 e 9. Disse mais o Senhor a Moisés. E aqui é uma lembrança de como que se começam as sessões, né, as novas instruções no livro de Levítico. Sempre assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. Os irmãos já sabem o que é o holocausto. Levítico 1 é o primeiro sacrifício, aquele que o israelita trazia e era totalmente dedicado a Deus. Nada ficava para o sacerdote, nada ficava para o adorador. Esse sacrifício é um dos mais importantes, né? Foi um dos mais importantes porque
O dia começava com ele e o dia terminava com ele. Não somente isso, na maioria das festas principais, dos rituais principais, holocausto era oferecido. Nós lemos hoje de manhã que na consagração do material para a construção do templo, 1000 bois foram oferecidos como oferta de holocausto. Não é um sacrifício só por estar ali para preencher ou cumprir tabela. É algo muito importante que diz o seguinte: tudo para Deus. O melhor para Deus também. Já temos a ideia dos sacrifícios e das suas funções. Basicamente, os sacrifícios de aroma suave, Levítico 1, 2 e 3, oferta de holocaustos, oferta de manjares e oferta pacífica, era uma forma do adorador chegar para Deus e dizer assim: Senhor, muito obrigado. Resumindo, essas 3 ofertas que eram de aroma agradável a Deus, era uma maneira desses chegarem para Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. E os sacrifícios que eram pelo pecado e pela culpa, serviam para dizer o seguinte para Deus: me perdoe, eu sinto muito. Os capítulos 5, 6, 7, especialmente os 6 e 7, tratam disso. Uma forma do pecador chegar e falar: olha, eu errei, Senhor. Eu reconheço. Tomei conhecimento, ou eu fiz sabendo que era errado e estou aqui pedindo o teu perdão. A sessão que inicia agora, as instruções não são mais para o leigo, para o adorador que ia lá, mas é para quem está servindo a Deus. Para quem estava ali no meio da tenda da congregação, no tabernáculo, os levitas, os sacerdotes, que estavam servindo e administrando e ministrando todos aqueles sacrifícios. A atenção é para eles agora, porque depois dessa sessão, Moisés, por uma semana, vai repetir um ritual de purificação destes homens, que foram separados para servir a Deus. A sessão que inicia são instruções que os servos do tabernáculo deveriam atentar e os detalhes que no final mostram o zelo de Deus com aquilo que reflete sua santidade e perfeição. Em outras palavras, a questão era tão séria que as pessoas que se aproveitassem até dos restos das ofertas que eram totalmente consagradas a Deus, recebiam pena de morte. Deveriam ser eliminadas do povo de Israel. O holocausto, antes de qualquer israelita vir à tenda para adorar, os sacerdotes ofereciam diariamente, no início e no final do dia. Abram comigo lá em Êxodo 29. Êxodo capítulo 29. Os versos 38 a 42. Êxodo 29, 38 a 42. Por isso que eu falei que cada um de nós, nós temos os nossos rituais diários, as coisas que fazemos como por automático para o nosso dia funcionar, e isso daqui era uma coisa que deveria ser automática para o dia do israelita funcionar. Êxodo 29, do 38 ao 42 diz: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Então, esse sacrifício ele era oferecido de manhã e no final do dia. E a prescrição divina do fogo no altar, que deveria ser mantido aceso. Por exemplo, quando você volta lá para Levítico 6, no final do 9 é dito o seguinte:
se manterá aceso o fogo do altar. Quando você vai para o final do o início do 12 e o final do 13, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. O fogo, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A questão é, qual que é a simbologia do fogo? Né? Qual que é a tipificação do fogo? Alguns vão dizer, não, mas é aquela ideia de santificação, de purificação, mas no contexto, o altar de bronze é um símbolo do juízo de Deus. É uma lembrança do constante juízo de Deus sobre o pecado. Vamos ler alguns textos aqui. Deuteronômio 4, 24. Livro de Deuteronômio, só e 2 livros à frente. Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. É uma lembrança do quem Deus é. Deuteronômio 4, 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. É Deus zeloso. Pula para Isaías capítulo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 17. Isaías 10, 17 diz assim: porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo, e creio que todos aí está com letra maiúscula, referindo-se ao Senhor, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria no só dia. Ainda em Isaías, capítulo 30, verso 27. Isaías 30, 27. Eu tinha combinado com alguém que ia ler um versículo hoje. Isaías 30, 27 diz o seguinte: eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, vem no meio de espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. 31:9 de Isaías, vira uma página talvez na sua Bíblia. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. 33:14, só mais 2 textos. 33:14. Os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Hebreus 12, 29. Hebreus 12, 29. Vamos ver o 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Encontraram? Vamos ler. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Voltando para Levítico. O nosso dia, é bom que nós iniciemos com essa lembrança. O fogo de Deus não se apaga. Pode não existir hoje um altar físico com essa necessidade da lenha diária, que eu nem li o texto de Números,
quando os sacerdotes falam da sua responsabilidade de trazer lenha de manhã e de noite. Mas nós não podemos perder isso de mente, que é o mesmo Deus que espera dos seus servos zelo por sua santidade, zelo por sua pessoa. E de forma prática, o que nós podemos aplicar nesse primeiro ponto é o seguinte: o juízo de Deus é uma necessidade devido à sua santidade. Porque Ele é santo, Ele é justo, Ele age com justiça. Como que Deus poderia se aproximar, ou permitir que nós nos aproximemos dEle, sem que isso anule a sua santidade? Sem que Ele pareça injusto? A resposta: o pecado precisa ser julgado. Os animais, na providência de Deus, eles recebem ou recebiam simbolicamente os pecados daquele que vinha e se aproximava de Deus, e o derramamento de sangue era a forma de vindicar a justiça de Deus. Eu sei que quando nós falamos de morte de animais, nós não sentimos, talvez, a tensão disso. Talvez a forma melhor de você entender o quanto que isso talvez era custoso para o adorador. Quantos tem bichinhos de estimação aqui? Imagine que para você adorar a Deus, você teria que matar esse bicho. Eu não me vejo chegando na Cleo e degolando ela. E vendo no olhar do bichinho o pavor e o medo, porque sabe que vai morrer. Tá? Por mais que aqueles israelitas, na sua, vamos dizer assim, na agropecuária que eles tinham, de cuidar de vários animais, era uma coisa triste chegar e ele tinha que matar o animal. Ele que tinha que domar o animal que se debatia, tinha que ouvir os gritos de pavor, como uma lembrança de que o seu pecado estava infligindo dor no inocente. E isso acontecia diariamente. Diariamente. O juízo de Deus é uma necessidade devido à sua santidade. Lembrar disso bem no início do nosso dia é primordial para vivermos de forma mais pura e santa possível em sua presença. Eles faziam isso no início do dia. Chegava lá, o sacrifício que ficava do final da tarde para o outro dia, o sacerdote pegava as cinzas, colocava de lado, colocava mais lenha para o fogo ficar. Olha, uma lembrança disso. Deus está constantemente julgando o pecado. E que você viva o seu dia também sabendo que você é um sacerdote diante de Deus. Não só de que o fogo de Deus não se apaga, mas que eu e você em Cristo, nós somos um sacerdote diante dele. Os sacerdotes tinham essa direção de fazer cuidadosamente como o Senhor ordenou. E quando não faziam, não tinha o seguinte: ó, vem aqui, toma uma disciplina e senta no banco uma semana. Ou, olha, nós vamos aqui te dar uma licença. Era a morte. Nadab e Abiú, no primeiro culto, na primeira ministração, fizeram o que Deus não mandou fazer. Morreram. A santidade era lembrada no fogo que não se apagava, mas também era lembrada nas vestes sacerdotais. O versículo 10 vai dizer o seguinte, 6:10, o sacerdote vestirá a sua túnica de linho. E nós sabemos que linho tipifica justiça, pureza. E os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto deste, depois despirá suas vestes e porá outras para levar. Ele não poderia sair com aquela roupa do tabernáculo. Aquela ficava, aquela com que ele lidou com o que é santo do Senhor, e quando ele fosse para fora deixar aquelas cinzas num lugar limpo, ele deveria ir com uma outra roupa. A santidade não é só lembrada no fogo que não se apaga, mas também nas vestes que os sacerdotes vestiam. E este ritual testificava aos israelitas da importância da santidade e pureza na presença do Senhor.
Como também os que ministravam diante do Senhor deveriam sempre estar cerimonialmente puros para o serviço do Senhor. Uma questão: estar impuro não era o problema. O problema era se apresentar impuro diante de Deus. Era vir à presença de Deus de uma forma que Deus não aceitava. Como que isso se dá dentro da nova aliança? É um texto pequeno, é um texto curto. Deus está instruindo que os filhos de Arão deveriam recolher as cinzas do holocausto e colocar num lugar limpo, e que o fogo não deveria se apagar. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? A lembrança é essa: nós somos sacerdotes diante de Deus. Na nova aliança, a ministração não está restrita a uma tribo. Para você servir a Deus, você não tem que ser da tribo de Levi, mas você precisa estar em Cristo. Agora, todos os que estão em Cristo são sacerdotes. Eles adoram, servem, ministram diante de Deus. E podem oferecer sacrifícios espirituais. 1 de Pedro 2, 4 a 9, diz o seguinte. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, separados, consagrados para ministrar diante de Deus. A fim, com o propósito do quê? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós não temos um altar, nós não temos mais aquela indumentária específica levítica, porém, nós temos um Deus para servir. Nós temos um Deus para adorar. Nós temos um Deus cujo fogo não se apaga. Nós temos um Deus que é zeloso de si mesmo, do seu nome, da sua glória. O nosso dia precisa começar com essa lembrança. Assim como os levitas iniciavam o dia já olhando para o fogo no altar e preocupados da continuidade daquele fogo aceso, nós também devemos lembrar disso. Pois está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O ponto do sermão ele é muito simples. Quando você foi salvo, regenerado, batizado no corpo de Cristo, batizado no Espírito, declarado justo, e pense todas as nomenclaturas que há no Novo Testamento para descrever as pessoas que estão em Cristo. Você foi transformado num sacerdote. E se não, por que não dizer numa sacerdotisa às irmãs? E Deus espera que no seu dia a dia, no meu dia a dia, nós levemos o culto a Ele a sério. Que nós não pensemos que as coisas para Deus têm uma hora e um dia específico,
mas que isso consome todo o nosso dia, o início ao fim. A lenha que ia de manhã, a lenha que ia no final da tarde, o sacrifício da manhã, o sacrifício da final da tarde, que o nosso dia inicie e termine com essa mentalidade. Estamos servindo a Deus. Estamos aqui para ministrar em favor de Deus. E como Pedro diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. O nosso dia deve iniciar com essa lembrança. Que o dia não é vivido para as coisas pertinentes a nós mesmos, mas como sacerdotes do Deus Altíssimo, encarar o dia que se inicia como mais um dia de ministração e serviço do Senhor. Aquilo que os nossos irmãos no passado chamavam de corandeu, na presença de Deus, diante de Deus. Não é só no domingo, não é só na quarta-feira, não é só quando eu preciso orar porque alguma coisa está difícil. Deus, Ele faz com que o nosso dia seja um dia para nós com essa, não vou nem dizer esperança ou expectativa, porque isso não compete a Deus, não cabe a Deus, mas na perspectiva de que nós vamos servi-lo em tudo, em todas as áreas, nos mínimos detalhes. O fogo não se apaga, as vestes devem estar apropriadas para o serviço e a ministração para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós podemos fazer o que o Senhor espera que façamos. Nele também nós somos purificados, somos lavados pelo seu sangue, somos revestidos pela sua justiça. E como Efésios no capítulo 1 diz, nós somos feitos agradáveis para o Senhor no amado. Deus, que nós não sejamos encontrados infiéis nessa tarefa, no nosso sacerdócio, no culto que devemos te prestar, no sacrifício espiritual que podemos oferecer por intermédio de Jesus Cristo. Muito além de algo que estava recluso a um local na antiga dispensação, hoje em qualquer lugar nós podemos adorar e servir ao Senhor, mas isso demanda pureza e santidade diante do Senhor. Purifica-nos, Senhor. Ajuda-nos a levar a sério essa questão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.